pinga do jogo, no molejo da esquiva pra não cochilar. Capoeira ligeira, ela é brasileira, ela é de matar. Capoeira ligeira, ela é brasileira, ela é de matar. Ô, capoeira pra estrangeiro, meu irmão, É mato, capoeira brasileira, meu compadre, é de matar. olha o rabo de arroia, olha aí a ponteira, meu lula pra matar. O marcão, o macaco é rasteiro e um arrastão pra derrubar. Galopante parceiro vai se preparando para voar. Capoeira ligeira, ela é brasileira, ela é de matar. Capoeira ligeira, ela é brasileira, ela é de matar. Capoeira ligeira, ela é brasileira, ela é de matar. Capoeira ligeira, ela é brasileira, ela é de matar. Eu não vou, Você vai, eu não vou, você vai, eu não vou, você vai. Tava na beira da praia vendo que a maré fazia. Tava na beira da praia vendo que a maré fazia. Tava na beira da praia vendo que a maré fazia. Tava na beira da praia vendo que a maré fazia. Quando eu ia ela voltar. É quando eu voltava ela ia. Foi quando eu ia ela voltar. É quando eu voltava ela ia. Eu não vou, Você vai, eu não vou, você vai, eu não vou. você vai. O prazer é todo meu, né, estar aqui. Isso para nós aqui, para mim como mulher, né, representando Uberlândia, Triângulo Mineiro, como mulher, principalmente assim, com tantas dificuldades que foi, é uma honra muito grande estar aqui. Como se diz, hoje eu posso dizer que eu estou realizada em todos os meus passos que a gente teve desde o início, né? Como não foi fácil, mas quando a gente tem um objetivo, a gente quer concluir ele, né? E com todas essas dificuldades, eu tenho certeza que eu fiz o meu melhor e não só fiz, mas eu continuo ainda fazendo. Então, meu nome é Ruth Pereira dos Santos, né? Eu nasci no distrito de Uberlândia, lá do Martinésia, uma cidade muito pequenininha, com muitas dificuldades. Eu sou como a capoeira, sou um meio de sobrevivência, sabe? Assim, eu tenho uma trajetória muito difícil, sou a caçula de 9 irmãos, minha mãe e meu pai, as dificuldades imensas. Era tão difícil que um dia a gente comia e o outro também não comia. Então a gente quis sair de Martinésia para começar uma vida melhor, né, numa cidade maior, mas com muito medo também. Mas graças a Deus deu certo, fomos todo mundo para Uberlândia, fui para lá de 11 para 12 anos. Na nossa chegada, a gente já viu que podíamos conquistar muitas coisas pela a nossa formatura. Nós não tínhamos o dinheiro na nossa cidadezinha pequena, mas a educação da mãe, do pai, o amor dos irmãos uns com os outros, aquilo ali a gente tinha uma riqueza muito grande dentro de si, que a gente foi se descobrindo na cidade grande. Na forma que a gente chegou, já começou a conquistar os amigos, já frequentar as escolas, a gente já foi ganhando um patamar melhor, sabe?
com muitas dificuldades lá, mas eu estava na minha escola, eu estudava no 13 de maio. Foi quando eu vi uma roda de capoeira pela primeira vez, né? Que, no entanto, era o grão-mestre Curisco, né? O mestre Curisco, o qual foi o meu mestre. Mas como a gente não conhecia muito, a gente viu a apresentação ali e eles foram embora. E, no entanto, tinha o quê? Uns 15 homens e, eu me lembro, uma mulher. Depois disso, minha amiga, que estudava junto comigo nessa escola, ela namorava um rapaz que treinava na academia do mestre Curisco, que, no entanto, é o Carlos Alberto, né? O mestre Urso. Então, assim, ele foi o responsável por essa história aqui. E, assim, eu agradeço muito. A gente eu vi quando ele estava fazendo a sua graduação. Ela me convidou para estar indo lá, meu namorado vai estar pegando uma corda, vamos comigo. Falei, tá. Só que a gente não via nada, academia muito pequena e só via voando. Falei, meu, o que é isso, gente? O povo sobe para cima e desce, mas eu não tinha conhecimento assim da capoeira, não. Uma apresentação na escola é de uma forma, o batizado já é outra, né? Aí eu fui embora para minha casa e, de repente, aí no outro dia, nas semanas, ela me convidou novamente. Aí nesses dias eu já vi uma aula de capoeira. Falei, nossa, que bacana, né? Mais uma vez, só homem e uma ou duas mulheres. Fui embora para minha casa, quer dizer, para mim eu não iria voltar mais para a academia de capoeira. Então, assim, não fui eu que fui atrás da capoeira, a capoeira que foi até a minha casa, porque ele mandou um recado pelo mestre Urso. O mestre Urso esteve na casa da minha mãe. No entanto, nessa época, eles usavam o cabelo desse tamanho, assim, né? Como se diz minha mãe, quem é esse urso que esteve aqui atrás de você? A hora que ela fez assim, com o cabelo, falei, ai meu Deus, o único que eu conheci, assim, pelas outras amizades que a gente estava tendo, era o mestre Urso, né? Eu falei, mãe de Deus, eu não estou andando com ninguém, e quase apanhei. E ela falando e eu correndo em volta da casa, né? Porque antigamente as mães eram terríveis, né? Aí fui descobrir, era o mestre Urso. E ele levou o recado que era para mim até o mestre Curisco, que ele queria falar comigo. Aí pronto, esse encontro aí, tá eu aqui até hoje, né? Graças a Deus, assim, foi muito bom. Logo a gente já começou a namorar e eu tinha de 16 para 17 anos. E nessa época o mestre Curisco estava com 27 anos. E logo a gente começou a namorar e já engravidei e já entrei dentro da academia, já fui morei dentro da academia quase 5 anos, onde meus 2 filhos nasceram. E a minha chegada foi sempre esse olhar. Cadê as mulheres? Porque antes de eu fazer a capoeira, eu já fazia karatê. Então no karatê era 10 homens e 30 mulheres. Foi revoltante. Eu tenho que mudar essa história. Eu vou mudar. Eu falei, nossa, eu acho que eu não tenho esse gingado muito legal não, mas se a gente for devagarzinho, eu vou conseguindo. Eu comecei a treinar mesmo assim, para falar. Comecei a treinar para pegar a corda depois que o meu filho nasceu. E hoje ele está com 38 anos e já é um mestre formado por mim. E tem uma história bacana também. E assim foi. E antes a mulher, eu via, eu sentadinha assistindo a aula, tudo que ia passar para os homens, as poucas que tinham, uma ou duas,
Aí o mestre Curisco, agora vocês podem sentar. E eu olhei lá, foi revoltante. Revoltante que quando eu começar, eu não quero sentar. Porque se eu sentar, eu não vou conseguir. Eu vou ficar só sentada. Eu falei, e a mulher não nasceu só para sentar e bater palma, não. Vamos ver, né? E graças a Deus, eu fui, comecei a desenvolver. E as outras que já foram chegando, por eu estar, né? Quer dizer, já não era só um homem dentro da academia. Não, era o mestre e a esposa. Então, assim, a visão já foi mudando. O crescimento aí já foi expandindo. Aí fui pegando a minha primeira corda, a segunda, com muitas dificuldades, porque não foi fácil. Era com criança pequena, né? Eu treinando, de repente o filho chorava e eu parava para dar de mamar e o suor pingando a cabecinha da criança ali e era o que tinha. Largava a criança e ia treinar. Não, hoje está fácil. Que a gente, antes de mim, já teve outras que fez essa história, né? Só que assim, na verdade, para mim, eu digo foi muito difícil, porque eu não tinha outras mulheres para me espelhar. Como hoje não. Hoje tem várias mestras, mestranda, contramestra, professoras, instrutoras, né? Graduadas. Então, assim, hoje eu quero aprender tal movimento. Você busca ali na internet, ali você acha o que você quer. E a gente não. A gente, às vezes, treinava anos o básico, porque era o que nós tínhamos. Mas nós não era ruim de capoeira por isso, não. Parece que nós éramos os 10, éramos os melhores para nós, né? Mas tinha mais coisas, mas não por ser interior, né? Muitas dificuldades. Então, assim, tanto foi difícil para mim, mas assim, eu acredito, o meu mestre foi muito mais, porque eu tinha ele para me ensinar. E uma pessoa que chegou para dar aula para ele se dizia mestre, né? Enganando os alunos, isso aí hoje é muito fácil, né? De você procurar saber quem é a pessoa, né? Você busca uma informação assim, ó. E no nosso tempo não. A pessoa fala, sou mestre. Pô, aquele cara ali falou que ele é mestre, então ele é mestre. Hoje não. Você pode, né? Então, o Oswaldo, ele via alguns movimentos em outras cidades, outros estados, e é onde levava para Uberlândia. Só que aí ele não conseguia fazer o movimento. Ficaria muito mais difícil para quem ele estava ensinando, né? Do que a gente saber, mesmo que seja pouco, e passar. Na verdade, essa relação da nossa capoeira com São Paulo foi devido a essa falta de mestre que deveria ter sido, se fosse mesmo o mestre Oswaldo, se ele fosse mestre Oswaldo, ele daria o certificado para o mestre Curisco. Então, ele perdeu uma oportunidade muito boa. Quando eu cheguei, ele estava super nervoso, porque ele treinava no espaço da prefeitura. Só que, com o tempo, as coisas vão modernizando. Aí eles pediram a parte de documento, mas eu sou mestre, cadê o documento? Cadê o certificado? Cadê isso? Cadê? Não tem. Quer dizer, ele foi tirado do espaço, que, por sinal, são o espaço que eu mais ouço história, mas eu não cheguei lá. O meu conhecimento foi na Rio Branco, nessa academia onde eu fui com a minha amiga Elisa, né? Então, eu conheço
dessa história para cá. Aí foi quando ele, sem espaço para dar aula, não conseguia outro, as dificuldades em pagar aluguel jamais que daria conta, sempre ia fazendo movimento nas praças, Praça Sérgio Pacheco, Tubal Vilela, e aonde tinha uma graminha, era ali que eles começavam a treinar, fazer alguma coisa. Foi quando o mestre Garoa e o mestre Gatão de Santo André, eles têm parente ainda em Uberlândia, foi quando conheceu e viu o movimento deles. Falou, poxa, capoeira boa e tal. E começou a conversar, ter amizade, né? E foi aonde ele começou a levar o mestre Curisco para São Paulo, para Santo André, para treinar com o pessoal dele, para ter outros conhecimentos, até ter a formatura de mestre. Foi aonde ele teve o seu certificado, o seu reconhecimento merecido. Primeiramente, a minha história, ela se resume no mestre Curisco, né? Aqui sou eu, o meu filho Diego, né? Que hoje é mestre Tibirici. A minha filha, a contramestra Maré, que também tem um trabalho que dá aula nos NAICA da prefeitura, desde os seus 18 anos, hoje ela está com 34 anos. Então, assim, a minha família toda, o único serviço é a capoeira. O que são os NAICA? Os NAICA são projetos da prefeitura lá, que as crianças ficam, aqueles que estudam à tarde, né? Fica na parte da manhã, estuda na parte da manhã, fica na parte da tarde. São vários projetos, não só de capoeira, que tem aulas de danças, tem informática, assim, aonde tem aquele cuidado para não ficar na rua, né, com vários professores. Isso é importante, né, para não ficar na rua, conhecer e fazer coisas boas. E a sua voltando então, a sua família está toda envolvida na capoeira, continua? Toda envolvida. E agora, inclusive, também eu já tenho a minha neta, né, com 12 anos, que já está se destacando também na capoeira e já está participando de campeonatos também. Sim. Né? Pode continuar mostrando e contando. Aí, através da capoeira, aí vem os conhecimentos, né? Vem as amizades. Aí a gente tem aqui um mestre da Angola, que é o mestre Faísca, que foi muito... Aí, mestre Curisco está até aqui no cantinho aqui também. Inclusive, na época, ele já estava doente, né? Mesmo ele assim, ele me levava para estar participando, estava fazendo o curso do mestre Faísca, né, de Angola, que é uma coisa boa também, né? Faz parte da nossa história. Tem uma pessoa maravilhosa também conheci, que quando a gente já começou assim, a se destacar, andar, conhecer mais, né? Falar, nossa, a gente achou que a gente era demais aqui na nossa região aqui, e a capoeira para fora é imensa, ela é... Mas aí esse que era o mercado modelo, né? Aí eu ia jogar comércio de mola, até inclusive hoje também ele já não está com a gente, né? Mas eu nunca imaginava jogar capoeira no mercado modelo, porque... Mas a gente foi muito bem recebido, né? E assim, pela forma que a capoeira disciplina cada atleta. Então, assim, a capoeira, ela é uma luta diferenciada. Nós somos família mesmo. Nós somos amigos. Então, qualquer lugar que a gente vai, a gente tem os amigos, as pessoas que abrem a porta da sua casa para a gente entrar, como a gente também faz isso na nossa casa, quando pessoas vão visitar a gente, né?
Então, isso que eu apaixonei mais pela capoeira, a diferença do karatê. Do karatê você só tinha o conhecimento dentro da academia, e a capoeira não. Ela é imensa, ela é uma coisa fora do comum. É que... Aqui, ó, as meninas, né? Tem uma foto aqui. Cadê ela? Tá até aqui, ó. Quer dizer, aquilo que eu almejei, falei, vou conseguir, né? A gente fez, na época eu estava com uma equipe muito boa de menina, tanto que eu coloquei até o nome, como a gente, para o crescimento mesmo do nosso grupo, cada um que desse aula a gente poderia escolher o nome. Eu escolhi Mulheres de Minas, né? Aí foi aonde as meninas foi destacando, fui levando para a praça. Isso aqui jamais que elas iriam, né? Aí a gente foi conversando, foi lapidando, foi mostrando e foi abrindo o espaço. Hoje tá imenso, as mulheres hoje tá dominando. O que mais aqui? Quando eu fiz a minha formatura, quando eu formei a mestra, eu nunca tinha visto uma outra mestra de capoeira. Para ver assim, a gente só ficava naquele espaço ali, mais nas cidades vizinhas mesmo, né? Onde a gente tinha os núcleos da gente. E as condições também não eram boas para a gente estar andando muito. E eu tive o prazer de conhecer a mestra Sueli. Isso aqui para mim foi tudo. Eu guardo essa foto aqui, foi até num evento do Berimbalada que teve aqui em Belo Horizonte, que depois que o mestre Curisco faleceu, minha primeira viagem mais longe foi aqui em Belo Horizonte, né? Aí é onde a gente começou a se destacar um pouco mais também de conhecimento, sabe? Fala um pouquinho sobre a mestra Sueli, quem era? Não, na verdade eu conheci ela aqui, somente no evento, mas para mim, falei, nossa, uma mestra. Quer dizer, eu cheguei até a minha corda vermelha de mestre sem conhecer uma, para ver a minha dificuldade como foi. Era mais eu no meio dos homens. Todas as meninas que passavam sempre desistiam. Começava a namorar tirava da academia. Ou se não, engravidava. Eu tenho que estudar. Minha mãe não quer, meu pai não quer, porque isso aí é coisa de marginal. Opa, não. Falei, isso aqui é nosso. Isso aqui é uma luta brasileira, isso aqui é uma riqueza que hoje, às vezes, não está muito valorizado, mas vamos levar ela. Se cada um se ajudar, nós vamos levar ela no merecimento dela. Na verdade, eu trouxe 4 das minhas alunas, né? Assim, que a gente jogava, mas tudo nesse porte meu, assim, né? Mas era um pouquinho mais fortinha, né? Que os anos vai passando, a gente vai perdendo um pouco da massa muscular. Mas aí nós chegamos, aí todo mundo ficou assim, não, essas mulheres tudo baixinha, petitinha, né? Bom, aí a gente se apresentou, né? Porque isso aí que é passado do nosso mestre, qualquer lugar que você chegar, você se apresenta, você saiba chegar e saiba sair. Aí nós conversamos com o mestre Mão Branca, tá? Conversei com ele, não, fica à vontade aí no evento, tá? Aí na hora da roda, é como se nós estivéssemos em casa. Sabe assim, é isso que eu falo, a capoeira te envolve tão bem ali, que não é... A outra pode ser melhor que você, ou menos, que a gente consegue jogar e ter a união. E ter um vínculo de amizade dentro da roda. Às vezes pode ter algo, ou às vezes não pode.
né? Então, assim, foi aonde, para mim, eu falei, poxa, agora eu consigo ir mais longe. E quando terminou a roda, estava eu, minha filha, mais 2 alunas. Aí o mestre Mão Branca falou, poxa, essas meninas tão baixinhas assim, mas joga essas pernas, levanta demais. Eu falei, opa, quer dizer, alguém estava olhando para a gente, né? Então, já não fizemos feio. A gente trouxe uma boa capoeira, com algumas dificuldades, mas também a gente não estava tão inferior. Senão o mestre do evento não ia notar. Né? Então, assim, jogamos bastante mesmo com as meninas, outras graduadas e partimos para cima mesmo. Foi uma roda super produtiva para mim. Nós saímos daqui super felizes. Na verdade, para mim, apelido foi uma coisa das mais complicadas. Não pegava. Não pegava. Eu não sei se é por eu estar junto na academia, todos que vinham, podia até tentar, mas não conseguia. Não passava de um mês, não, isso aí não tem nada a ver com você. Aí, depois que de 90, no ano 90, mais ou menos, um graduado da academia, ô Mildinha. Aí minhas curias, que Mildo, que isso? Miúda. Quer dizer, por que o apelido pegou? Porque o mestre Curiço não quis. Entendeu? Ele não quis. E o apelido, quando alguém não quer, ele pega. E deu certo, aí acabou. Aí sempre ele falava, não, que miúda, vamos arrumar uma outra coisa assim, mais forte, mais brava, que não sei o quê. Que como forte, eu não sou brava. Aí ficou. Agora, aonde vai? E tem hora que se alguém me falar, oi Ruth, eu estou andando, eu vou. Miúdo, opa, alguém está me chamando. Sim, a gente trabalhava muito alongamento. Nós não tínhamos muito movimento na época do mestre Curiço, quando a gente iniciou, mas a gente fazia muito exercício. Era 1 hora de aquecimento e meia hora de movimento e depois, porque ficava quase 2 horas, né? Então, assim, ele forçava muito na abertura, ele judiava demais da gente. Isso era bom, foi bom. Só que hoje dói tudo. Hoje ele judiou demais. Quer ver qual que é? Deixa eu ver aqui. Ele era gostoso. Tem algumas que você é muito jovem ainda, não tem? Ah, tá. Você fala essa? Isso, essa mesmo. Ah, tá. Essa foto aqui, nós estávamos lá em Itacaré, na Bahia. Sabe? Então, assim, é onde eu falo, se não fosse pela capoeira, eu não tinha andado tanto. Eu acho que eu não teria nem saído de Uberlândia, Araguari e Uberaba. Vamos colocar assim umas cidades mais próximas, né? Mas assim, graças a ela e deixamos amizades por onde nós passamos. Tem inclusive o mestre Jamaica que dava aula lá, hoje também não está mais com a gente, né? Mas deixamos conhecimentos dos alunos. Qual que é a outra aqui? Essa aqui é onde está. Aqui já tá, eu estava mais fortinha um pouquinho, tá vendo? Já está melhor que hoje, é mais jovem. Então tá aqui, ó. Eu, o mestre Curisco, o professor Pantera, 2 amigos meus aqui do Biriba Azul, que a gente conheceu. Esse aqui, nós estávamos lá em Alcobaças. Também foi outra parte da Bahia que a gente conheceu, né? Esse aqui é o mestre Alegria, também, que ele ainda continua, né, com o trabalho lá.
Então, assim, é onde a gente vai fazendo novas amizades, né? Então, isso aqui é bom, isso é importante demais. Ah, tem essa aqui. Não sei se você falou dessa. Também lá, Ah, a gente subiu um pouquinho. E uma foto também, assim, que essa aqui também foi em Itacaré, também, jogando. Essa aqui é com Mestre Pinati. Foi quando a gente veio aqui em Belo Horizonte, né, que eu conheci a minha Sueli, que essa roda aqui só entrava os grandão mesmo, sabe? Era quem eram os, assim, mais os convidados, né, que conseguia chegar. Porque às vezes se eu chegasse sozinha para me jogar aqui, eu não ia conseguir, né? Aí eu falei pro mestre Pinati, falei, nossa, nós somos da mesma linhagem, né? Porque ele também é de São Paulo. Falei, aí ele me abraçou, eu falei, não acredito, tal. Aí eu contei a história de onde que eu era, ele falou, conheço o mestre Curisco, o mestre Gatão. Aí eu falei, mestre, queria muito jogar nessa roda. Aí ele falou assim, vamos agora. A hora que ele foi pro pé do berimbau, todo mundo afastou. Falei, opa! Aí a gente jogou. Depois desse jogo com ele, aí, opa! A hora que eu ia jogar, não tira a meça da roda. Então ele abriu, assim, para mim também ele fez uma coisa muito importante na minha vida. Né? O mestre Pinati é de São Paulo. O mestre Pinati, ele é da nossa linhagem. A gente não tem o conhecimento diretamente com ele, não. Assim, mas eu digo da linhagem dele por causa do mestre Gatão. Aí o mestre Gatão que tem um conhecimento. Mas assim, só da gente falar da história e quem se passou, aí ele já abriu esse espaço, sabe? Hoje ele é um senhor, também aqui já tinha o quê? Mais de 20 anos que ele ainda estava jogando. Não tenho assim um contato com ele, né? Mas é a nossa inspiração, o mestre Pinati. Olha, capoeira é uma dança, ela é uma luta. Capoeira é uma filosofia de vida, né? Ela é uma luta completa, que em outras lutas não tem, sabe? Então, assim, é a parte da música, né? Outras lutas não tem. E, assim, a gente vê que a procura que a gente tem dos alunos hoje, que eles encantam nessa parte, né? Onde tem os instrumentos, onde tem o canto, a forma da gente lidar com cada aluno, sabe? Aquele carinho que a gente recebeu lá atrás é aquilo que a gente leva para dar aula, sabe? Porque assim, você tem aluno, hoje eu tenho aluno de 5 a 65 anos. Eu tenho um senhor lá que ele treina comigo há mais de 10 anos. Ele está com 65. Se alguém for passar aula, ele fala para a pessoa 10 vezes, a mestra Milda está chegando? Mesmo que você já falou para ele o motivo que eu não pude estar naquele momento. Sabe assim, não é só a criança, os idosos também. Então, assim, é uma forma que a gente trabalha com as pessoas e que cada dia me encanta mais. Porque, assim, não é só eu que ensino, eu estou aprendendo com cada um, porque cada um tem o seu jeito. Eu não posso chegar da forma que eu chego num aluno com aquele outro. Quando ele chega, eu já estudei ele todinho. Sabe? Então, hoje eu tenho que lidar com ele assim, assim, assim. Então, tudo é um aprendizado para a gente a cada dia. E eu não conseguiria isso em outras lutas. Como o que a capoeira fez comigo, fez com a minha vida,
o processo, quem que eu tenho hoje na minha vida também é capoeirista, sabe? É um ciclo que envolve, né? Eu perdi meu Mescurisco faleceu, já tem uns 22 anos. Deus faleceu em 2002. De 2001 ele me formou. Graças a Deus ele ainda, né? Ele viu o seu tempo aqui já estava muito curto, né? Ele já estava sentindo. Aí foi aonde ele falou, eu não estava preparada, voltando da minha formatura, eu não estava preparada para formar, porque a gente ficou 4 anos e meio com ele doente, né? A doença dele é o câncer que ele teve. A gente correu para um lado e para o outro e a gente deixou a academia na mão de outros professores dele, né? De outros graduados, no qual ninguém tem um carinho e nem o cuidado de cuidar igual a gente. E a gente foi só perdendo pessoas. Muitos abandonou ele, mesmo sabendo que ele não ia durar muito tempo, né? Aí, como se diz, a gente vale para a pessoa hoje o que você tem. Se você não tem a força, você já não serve mais para ela, né? Olha, a gente faz uma preparação, né? Com o corpo primeiro. Mas isso aí, na aula, a gente já faz essa preparação e já vai trabalhando a mente, porque a gente trabalha com uma música. A gente deixa uma música tocando, sabe? Aí o aluno já vai se envolvendo com aquilo. Depois que a gente passa algumas movimentações bem básicas mesmo, aí você vai conhecendo cada aluno, aonde você pode ir e aonde você não pode, aonde ele consegue. Nem todo mundo tem a mesma agilidade, né? Então é onde eu falo, eu dou aula hoje, eu posso dar aula para 50 pessoas. Opa, você faz assim? Não, esse você não pode fazer. Vamos fazer isso aqui, faz mais devagar, né? E desse jeito aí você vai envolvendo e já vai fortalecendo cada um, porque cada movimento de capoeira tem que ter um treinamento, uma preparação física, porque senão você não consegue. Se você for fazer uma pessoa que nunca fez um exercício, você já chega e fala, faz esse movimento, ele pode fazer, mas ele vai se machucar. Né? Então, nessa aí a gente já está trabalhando tudo, corpo e alma, mente, tudo. É onde eu falo, né? Da diferença que a gente tem das outras lutas. Que é aquele básico ali, todo o treino, não. Cada aula que eu dou, eu passo ela diferente. Aí os alunos falam, nossa, mas hoje eu cheguei tão cansada aqui, achei que eu não ia dar conta. Mas a aula estava tão boa, que olha como que eu estou saindo. Então, assim, você fala, ué, ótimo. É isso que motiva. Mesmo eu hoje não consegui fazer alguns movimentos, devido o tanto que a gente treinava, sabe? Só que a gente esquece que a gente envelhece, né? A gente envelhece um pouco e que a gente não vai ficar com aquele ritmo para sempre. Deveria ter feito mais para deixar um pouquinho mais para frente, né? Mas é tão bom que se deixar a gente treina na parte da manhã, à tarde, à noite. Já fizemos evento de formatura na academia que começamos 19 horas e foi até 5 da manhã. Se deixasse, ia mais um pouco. Não, aí na verdade aí tem uma diferença, né? Porque eu mesmo eu não dou aula de capoeira Angola, né? Mas eu jogo Angola. Jogo, mas eu não sou angoleiro, né? Mas participo porque eu gosto.
Mas nas minhas aulas mesmo, aí lá no nosso grupo, na minha academia, eu já tenho um professor que dá aula de capoeira Angola. Aí já é diferente, eu já deixo para a parte dele ensinar. A nossa marca do Mestre Curiz, que era mais regional. Sim, como é que é? Né? Então, assim, era aquele jogo mais agressivo, né? De muito, por isso que a gente treinava bastante alongamento, bastante resistência. Eu já vi ele fazer jogo de capoeira Angola, mas assim, o forte dele mesmo era na regional, que foi passado para nós. Por isso que a maioria de quem passou pelas mãos dele é mais a capoeira regional, juntamente com a contemporânea, né? Que a gente joga hoje, que é um jogo mais no chão, né? Mais movimentação. Olha, esse jogo contemporâneo, a gente joga ele usando mais o chão, menos ginga, que dá a diferença da capoeira regional, que fica né? Você fica jogando mais em cima, mais marcante também. Aí a capoeira contemporânea, não, você se solta mais, você floreia, não tem salto. Sim, mesmo com poucas dificuldades da gente, a gente ainda assim, eu passo o que foi passado para a gente, mas hoje mais moderado. Porque se eu passasse uma aula que a gente aprendeu lá atrás, hoje para as meninas, não fica uma. Né? Então, assim, hoje você tem que passar a aula para elas voltarem amanhã. E no meu tempo, não, a gente foi obrigada a fazer esses treinamentos pesados para a gente ter nome, para que outros não viessem, eu vou fechar a sua academia. A gente tinha que estar preparado para isso, porque nós passamos esse tipo de dificuldades também. Chegava pessoas de outros estados, alguma coisa, vou lá fechar a academia do fulano. A gente passou muito por isso aí. Foi muitas coisas que não era a gente que ia procurar, mas eles que iam ver se Uberlândia tinha boa capoeira, se o mestre lá era bom, se tinha alguma mulher lá que segurava. Então isso aí a gente tinha que estar preparado. Olha, de mestra mesmo, assim, para mim ter o contato com elas e conversar, eu não tenho. Eu não tenho. Assim, eu admiro quando eu ouço o nome de cada uma, que a gente vê a história, você fala, nossa, essa está brilhando em tal lugar, essa está fazendo esse trabalho legal, essa aqui já está manchando o nome, está fazendo coisas que não é de mestre fazer. Né? O mestre ele tem que ter postura, ele tem que respeitar. Para ser mestre, você tem que ter o respeito. Né? Para você ser respeitado. Então, assim, a gente ainda vê coisas erradas acontecendo, né? Mas como a gente não é Deus para resolver e mudar muitas coisas, né? Mas assim, de falar que eu tenho o contato com mestre, de sentar, eu não tenho. Eu tenho com as graduadas lá de Uberlândia, que lá hoje a gente está crescendo, desenvolvendo bastante a capoeira feminina, mesmo no meu grupo, como em outros grupos lá. Posso, tem a minha filha, né, contra a Mestre Maré, que desde da minha barriga já joga a capoeira, faz um trabalho bacana, se destaca bastante aí, né, nos campeonatos, aonde vai. Tem a professora Naja, que a gente pegou uma admiração muito grande uma com a outra, e a gente está fazendo algumas trocas. Tem as outras, tem a contramestre Felina.
Tem mais meninas ali em Uberlândia também, como nós fizemos o encontro, o primeiro fórum feminino agora recente, que foi no mês de setembro. Nós terminamos o Detentor do Saber no mês de agosto, em setembro começamos o primeiro fórum feminino. Na segunda-feira agora a gente começa o segundo, né, do fórum feminino. Nós fizemos o primeiro, agora a gente inicia o segundo. E aonde a gente está tendo o encontro com outras mulheres que a gente convidou para esse evento, né, feminino. Tem algumas meninas de Brasília, que foi em Uberlândia e está indo, né, a professora, como chama as meninas lá, gente? A Manhosa. Tem um punhado que eu não me lembro agora o nome, porque eu estou falando assim, a gente está tendo contato com elas agora, sabe? Mas eu ainda quero. Eu quero ter o prazer de conhecer mais mestres, assim, de sentar e conversar. Porque para nós lá é muito difícil. E para a gente estar saindo, eu peco, no meu caso aqui, em qual sentido? Eu fiquei mais tomando conta do grupo, enquanto o meu pessoal sair. Então, assim, eu fico na casa organizando. E as viagens maiores, quando tem, aí são os meus graduados que vão. Às vezes minha filha, ela viaja para mais longe do que eu, porque aí eu fico tomando conta da neta, eu fico tomando conta de tudo. Aí quando tem alguma oportunidade, aí eu vou, mas eu vou pouco. Aí às vezes, aonde eu vou mais é nos batizados e troca de corda do meu grupo. Porque isso aí, até hoje, quando a gente começou, eu nunca deixei de ir nenhum. Bem ou mal, sentindo uma dorzinha aqui ou outra, a gente está presente, né? Porque isso você tem que estar. Quando eu comecei, mal a mulher batia uma palma. Às vezes pegavam num pandeirinho, mas assim, raro. Não podia. Tanto não podia fazer todos os movimentos, nem tocar e nem cantar. Aí até tem uma música que foi a primeira que eu aprendi a cantar de tanto ouvir, porque era os discos vinil. Os que tinha, poucos. Acho que na academia, na época, só tinha 2. Um do Suassuna, né? Por isso que eu vim cantando a música. E a outra da Magnólia, né? Aí até eu achei muito interessante, que assim, até uma história legal, né? Da música dela. Pode cantar um pedacinho? Pode cantar e contar. Ah, tá. Não, ela é mais ou menos assim, ó. Não é só os homens que fazem as coisas de admirar. As meninas entrou na roda, vamos toda apreciar. Preste bem muita atenção, quanta calma e leveza. A mulher calma e manhosa é obra da natureza. Criança é vida, é alegria, a mulher é a razão do amor. Só não gosta da capoeira quem dela nunca jogou. Estou contente, estou feliz, a capoeira evoluiu. Hoje joga as criançadas e as mulheres do Brasil. Se é Moreira ou Maurício, não importa que possa ser. Quero jogar com os homens, quero jogar pra valer. Então isso aí me motivou muito, ouvir essa música, sabe? Eu falei, poxa, vamos chamar as mulheres, as criançadas. Isso aí o grupo foi só crescendo, só crescendo. Porque é um apoio de um homem de um lado com uma mulher. Então, assim, cada um vê a necessidade daquilo que precisa, né? O carinho, o cuidado. Então, assim, hoje eu cuido da capoeira, eu cuido do meu grupo,
Né? Assim, a gente tem as falhas, né? Nós somos ser humano, mas naquilo que a gente pode fazer, eu faço. Como se diz, já precisei entrar em rodas para estar defendendo até os homens também, e eles também, e assim, estou aqui, estou feliz. Ah, sim. Essa aqui, quando eu peguei minha corda de contramestre, né, que o mestre Curisco, como a minha primeira corda, como a última, foi sempre ele, que foi meu padrinho, né, porque cada um que pega recebe a sua corda, faz a sua troca, tem que ter o seu padrinho, né? Então isso aqui para mim é muito importante, tanto mostrar essa de contramestre, como eu tenho a da primeira corda, da segunda, da terceira, e essa última aqui, que foi quando eu peguei a minha corda de mestre, né? Que graças a Deus, Deus ainda deixou ele me entregar a minha corda, né? Porque as minhas outras cordas, tudo eu tenho uma história boa, bonita de se contar, sabe? Porque logo após cada corda, eu tive ele para me ensinar como lidar com aquela nova corda. E a minha de mestre ficou faltando, porque logo em seguida foi, não sei se de 15 ou 16 de dezembro de 2001, foi minha formatura, né, de mestre. Aí logo 3 de 4 de 2002 ele faleceu. Então assim, para mim, eu tenho uma falha como ser mestre, né? Faltou esse cuidado dele. Não, ele não tinha só comigo, como ele teve com todos. E eu acredito que também os outros também devem ter ficado faltando esse pouquinho, né? E agora? Porque tudo ele orientava a gente, mesmo ele doente, né? Ele era tão sábio que ele sabia até o que o outro estava pensando, ele cuidava tão bem da turma dele, que qualquer um no jogo que chegasse para jogar, que fosse um jogo assim agressivo, de maldade, ele nunca deixou um graduado dele jogar com o desconhecido primeiro. Ele sempre jogou primeiro. Ele era aquela pessoa que tirava a sua camisa para vestir o outro. Né? Então, assim, para mim, fiquei muito triste, né? Hoje eu digo, sou mestre, mas eu tenho essa falta, esse pouquinho, esse carinho aí que foi muito pouco. Mas também não vou deixar isso abalar, né? Porque quem sabe das nossas vidas são Deus, né? Então se foi o tempo dele de estar aqui e ele vê a sua academia, porque nós saímos do aluguel, graças a Deus ele viu montar a academia, ele me deixou bem, eu mais meus filhos, bem amparado, para depois ele partir. Olha, o primeiro canto foi esse das meninas, né, assim, que foi uma coisa que me marcou muito, né. E tem sempre as Paranauê, né, que isso aí tem as Paranauê, e temos as músicas também, assim, depois que me marca muito, porque é uma coisa que a gente lida com as crianças, né. Aí vem, ai, ó, o, yeah, ai, ó, vem criança, vem jogar. Aí a criança que não está cantando, na hora que você começa a cantar as musiquinhas dela, todo mundo já vem para a roda, sabe? E é uma forma da gente trabalhar com elas para cantar. Aí você vai, é o A, é o B,
É o A, é o B, é o C. É o A de Aú, B de berimbau, C de capoeira. 1, 2, 3, 4. Capoeira é um barato. 4, 3, 2, 1. Pode jogar qualquer um. Se você faz um jogo ligeiro, dá um pulo pra lá e pra cá. Não se julgue tão bom capoeira, que a capoeira não é tão vulgar. Para ser um bom capoeirista, pra ter muita gente que lhe dê valor, você tem que tocar instrumento, ser bom capoeira e ser bom professor. Capoeira faz pular bonito, canta um lamento com muita emoção. Quando ver o seu neto jogando, enche alegria no seu coração. Ele joga Angola miudinho, se a coisa esquenta não pode do pau. Tem amigos por todos os lados, um grande sorriso também não faz mal. É coisa da gente, ginga pra lá e pra cá. Solta o corpo ligeiro, a mandinga não pode acabar. Isso é coisa da gente, ginga pra lá e pra cá. Oi, solta o corpo, menino, a mandinga não pode acabar. Isso é coisa da gente, ginga pra lá e pra cá. Ô, mas hoje é dia de festa, eu jurei que não vou me importar. Se o batuque não sai como eu gosto, se o moreno não vai me olhar. Hoje eu quero jogar capoeira, eu mandinga pra lá e pra cá. Essa luta, essa dança guerreira, faz meu corpo se arrepiar. Brincadeira, Brincadeira, mandinga. oi, no remeleço do corpo mamolejar. Brincadeira, Brincadeira, mandinga. oi, no remeleço do corpo mamolejar. Brincadeira, mandinga. Oi, é as cal capoeira, é as cal capoeira. É as cal capoeira, é as cal capoeira. Mestre Curisco não gosta de cobra traiçoeira. É as cal capoeira, é as cal capoeira. Oi,